Fala, galera, e aí, tudo jóia, tudo tranquilo? Quer saber tudo sobre o BYD One Pro? Então assista esse vídeo, tá? Esse vídeo vai ser mais descontraído, vai ser um bate-papo. Tô saindo agora para ir pro trabalho e eu quero dar minha opinião como dono depois de um mês com o BYD One Pro, tá? Opinião sincera, sem patrocínio, vou falar real com vocês sobre o que eu estou achando da condução de um carro elétrico. Então vai servir também em termos para todos os carros elétricos e algumas coisas específicas do BYD One Pro, tá? Não vou entrar muito nas coisas específicas do BYD One Pro não, que depois eu vou fazer um vídeo só da parte técnica, daquilo que eu gostei, daquilo que eu não gostei do BYD One Pro. Esse vai ser mais um bate-papo descontraído aqui para dar minha opinião, mas sincera, sobre a condução dos carros elétricos, tá bom? Se você gostou da ideia, assista até o fim que você vai se surpreender, tá bom? Você vai se surpreender. Mas antes disso, eu quero te pedir uma coisa. Você já tá aí assistindo o vídeo, não custa nada. Se inscreve no canal, só dá um clique, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, que isso fortalece o canal e ajuda a gente a produzir mais conteúdo como esse, tá bom? Eu vou abrir aqui só para passar a... Ah não, já passou ali a visão aqui do carro, aqui, a visão não, a leitura facial para abrir o portão do condomínio. Já abriu, não precisei abrir o vidro do carro, não coloquei em sulfilme ainda, tá clarinho, tá bom. Então, pessoal, vamos lá. BYD e o One Pro, em termos gerais, BYD, condução do carro. Pessoal, na verdade, eu me arrependi de não ter feito essa opção antes. Na verdade, o que acontece? Assim que a BYD entrou com aqueles carros, aquelas promoções, lembra? O Dolphin Mini a R$99 mil, né? Os primeiros, aquela coisa toda, eu fiquei doido para comprar. Aí eu fui para a internet. Aí eu comecei a ouvir os vídeos de internet. E aí, quando você tem interesse em comprar um carro elétrico e começa a ouvir, escutar muitos vídeos da internet, você desiste logo de cara. Por quê? Parece que existe, não vou dizer um complô, mas uma estruturação de gente falando mal dos carros elétricos. Aí eu fui começar a pesquisar melhor. Por que tem isso? Por que tem tanto canal falando mal de carro elétrico? Aí eu comecei a perceber que a maioria dessas pessoas que estavam nos podcasts falando mal de carro elétrico, ou o cara era mecânico, um deles lá é dono de uma oficina mecânica. Bom, o dono de oficina mecânica deve odiar o carro elétrico. Por quê? Porque o carro elétrico não dá manutenção. O carro elétrico dá 70% menos manutenção do que o carro a combustão. Porque o carro elétrico tem 70% menos peça. Você não vai precisar trocar óleo, trocar filtro de óleo, trocar correia dentada, trocar bico injetor, fazer limpeza de bico, fazer limpeza de TBI, um monte de coisa. Então, os donos de oficina mecânica vão falar mal do carro elétrico mesmo. Então, você já tem que começar a saber quem é que está falando mal do carro elétrico. E outra coisa é entender que, às vezes, você vê um vídeo na internet e é um corte. Por exemplo, o Sérgio Habib mesmo, que é o dono da JAC Motors Brasil. Ele vende carro elétrico. Só que nos podcasts dele, eu já assisti diversos. Em todos eles, em todas as vezes que ele vai dar opinião sobre o carro elétrico, ele fala: o carro 100% elétrico é excepcional. Aí ele vai falar para quem que o carro elétrico é excepcional. Para quem faz uso estritamente urbano, que não vai precisar viajar com o carro, pôr o carro na estrada, e para quem tem como carregar o carro em casa. E sobre isso, eu inclusive já gravei um vídeo só sobre isso. Carro elétrico é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. E esse vídeo eu explico direitinho. Dá uma chegada lá depois para você tirar suas dúvidas, para saber se você
se enquadra dentro do público para o qual o carro elétrico foi direcionado, para você não fazer uma compra errada e depois sair passando vergonha e falando mal do carro elétrico. A maioria dos vídeos que estão aí falando mal do carro elétrico é o seguinte: esses dias eu vi a mulher pegou, comprou um carro elétrico e foi para a estrada. Aí chegou lá, no ponto de carregamento, fez um planejamento. Não, o carro elétrico é legal, se fizer um planejamento dá para viajar. Fez um planejamento, chegou lá para carregar, o carregador estava estragado. Cara, assiste o vídeo lá, eu não vou prolongar muito nesse assunto não. O cara que compra um carro elétrico para viajar tá arriscando a ficar na mão. Mas aí o problema não é do carro elétrico, é do cara que comprou um carro elétrico sabendo que o carro elétrico não é para viagens. Principalmente viagens longas, tá? Aí o problema não é do carro elétrico. Mas assiste o vídeo lá que eu explico direitinho. Eu até dou o seguinte exemplo. Carro movido a GNV. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles rodam perfeitamente. Aí eu vou lá no Rio de Janeiro, compro um carro a GNV e trago para Goiânia. Eu estou aqui em Goiânia. Aí aqui em Goiânia não tem posto de carregamento de GNV. Aí eu pego e faço um vídeo. Ah, carro GNV não presta. O carro GNV não presta ou eu que sou burro? Eu que sou burro, porque eu comprei um carro GNV que não tem como carregar. Então lá eu explico direitinho. Então, primeira coisa, não dê muito ouvidos para esses vídeos de internet. Porque quem fala mal do carro elétrico é quem não tem carro elétrico, quem lucra com o carro a combustão, por exemplo, o cara tem oficina mecânica, ou quem de fato está sendo pago para falar mal do carro elétrico. Porque existe toda uma indústria do petróleo por trás, jogando contra o carro elétrico. Eu até fiz um shorts, que agora eu vou subir esses shorts aí, combustível subindo de preço e eu lá carregando meu carro elétrico na tomada, e eu tenho placa solar a custo zero. Então, mas vamos lá, voltando para o carro. Gente, o carro é excepcional. Você conduzir um carro 100% elétrico, e aqui eu não vou dar opinião, por exemplo, sobre as outras marcas, a GMW, né, Raval, e essa nova que está entrando agora, a GAC, né, a GAC, porque eu ainda não dirigi. Mas, aparentemente, a condução dos carros elétricos é muito parecida. E a construção dos carros elétricos também muito parecida, todos eles chineses. Então vamos lá. Condução. Gente, a condução do carro elétrico é excepcional. Não tem comparação. O silêncio, olha para você ter uma noção, eu estou aqui agora andando numa estrada ruim, hein? Não dá para eu virar o vídeo aqui agora para você ver, uma estrada ruim. O carro é excepcional, tá? Algumas pessoas falavam mal dos BYDs por causa da suspensão muito molenga, tá? Esse específico, BYD One Pro, é um carro que eles já fizeram um ajuste melhor na suspensão. Ele já tem uma suspensão mais dura, mais firme. Vou passar aqui agora no quebra-mola, ó. Passei no quebra-mola a 30 km por hora e você percebe que ele não dá aquela batida seca. Então esse aqui em específico, o BYD One Pro, ele já tem um ajuste melhor do sistema de amortecimento e do sistema de suspensão, tá? Os outros são um pouco mais mole mesmo, tá? Mas olha para você ver que interessante. O brasileiro acostumou com coisa ruim. Então por que o brasileiro gosta de suspensão mais firme? Não é porque a suspensão mais firme é mais confortável. Óbvio que não. A suspensão mais firme, ela bate mais, ela deixa o carro mais duro. Mas por que o brasileiro acostumou com suspensão mais firme? Porque o asfalto do Brasil é um lixo. Então o brasileiro se adaptou a uma suspensão mais firme, mais rígida, por conta do sistema de asfalto nosso ser horroroso. E aí a gente acha que o normal é ter uma suspensão mais firme para que ela não possa trepidar muito num asfalto muito ruim. Olha que interessante, a gente foi se adaptando com o asfalto ruim.
Então não é que a suspensão mais macia ela é ruim para a cidade. Estou falando para a cidade. O carro elétrico é para a cidade. É porque a gente se adaptou com asfalto ruim. Mas de qualquer forma, esse BYD Yuan Pro, o Yuan Pro, a suspensão dele já é mais firme. Ele não vai ser aquele carro muito molengão. Eu pego alguns trechos de estrada e consigo rodar com ele normal, sem ele fazer sem ele ficar muito molenga na estrada. Esse já é mais firme, tá? O silêncio interno do carro é fantástico, tá? Não tem aquele tanto de barulho. Você só escuta o barulho de rodagem do pneu. Fantástico. A tecnologia embarcada no carro elétrico, principalmente os BYDs, cara, não tem comparação. Inclusive, hoje eu estava olhando o aplicativo, o que dá para fazer com o aplicativo da BYD é fantástico. O que dá para fazer com o aplicativo da BYD, só carros premiums conseguem fazer, e eu nem sei se todos os carros premiums faz tudo aquilo que o aplicativo da BYD entrega. Porsche, BMW, eu nem sei se esses carros fazem tudo aquilo que o aplicativo da BYD faz. Depois eu vou lançar um vídeo só sobre isso. Tudo que você consegue fazer pelo aplicativo da BYD, eu acho que nem carro premium entrega isso. Então a condução do carro é muito boa. Estou numa estrada ruim aqui agora, você pode ver que você só escuta o barulho do pneu. Não tem barulho nenhum aqui dentro, sabe aqueles barulhozinhos, aqueles grilozinhos aqui dentro? Não tem barulho nenhum. O acabamento interno do carro é fantástico, cara. Tudo soft touch, e aquilo que é plástico é um plástico bom, não é aquele plástico ruim, tá? Então eu tenho um acabamento interno muito bom por conta desse soft touch. Você diminui aquele ruído interno de plástico com plástico que tem na maioria dos carros, né? Você pega carro aí, Fiat Compass, eu tinha uma Fiat Compass, Jeep Compass, né? Porque eu tinha o Fiat Toro, e o Toro e a Compass compartilham a mesma plataforma, é a mesma coisa. Você entra lá na Fiat Toro, é uma bateção, um chiado interno, porque é plástico com plástico batendo um contra o outro. Dentro do carro da BYD não tem. Então o carro é muito bom, tá? Carregamento, tá? O carregamento desse carro aqui, a bateria dele é 45 kW. Ele vai carregar a 6 horas mais ou menos, entre 6 e 7 horas. Por que eu falo entre 6 e 7 horas? Porque depende do seu carregador, tá? Tem carregador que carrega 5 kW, tem carregador que carrega 7, tem carregador que carrega 9. Então esses wallbox que geralmente vêm com o veículo, eles falam lá que carregam a 7 kW, mas eles não carregam a 7. A carga máxima deles é 7. Quando você coloca ele para carregar, mesmo seja ele a 110 ou a 220, ele vai carregar na faixa ali dos 5.5, 5.9, 6 kW no máximo, ele não passa disso. Então ele vai carregar na faixa aí entre 6 e 7 horas, partindo do zero, carga total. Só que ninguém, em sã consciência, vai deixar o carro chegar a zero, tá? Primeiro que não pode, né? Você vai ficar na rua. A bateria do carro elétrico é sempre bom você deixar ela não baixar dos 20%, porque senão você corre o risco de ficar na rua. Vai que você pega um engarrafamento, um trânsito travado, né? Então, o que eu faço? Na minha condução, todo dia eu chego em casa à noite e espeto na tomada. Eu rodo em torno de 60 km por dia. Esses 60 km por dia, eu vou consumir da bateria entre 18% a 20% da bateria, todos os dias. Então, todos os dias eu saio de casa com 100%, chego em casa com 80%. Eu vou lá e espeto na tomada. Uma horinha e meia, já está no 100% de novo.
Quando completa os 100%, ele para de carregar automaticamente e desliga o carregamento. Então, todo dia eu saio de casa com 100% de bateria, com 100% de autonomia. E tem vídeos meus aí, tem até shorts. Se você não quiser ver um vídeo sobre carregamento, tem short de 40 segundos eu mostrando, saindo de casa com ele, mostrando que com a bateria 100%, a autonomia dele real é 380 km, tá? Então eu estou fazendo 380 km com uma autonomia de 380 km com 100% de carga. Mas eu nunca consumo 100%. Sempre chego em casa à noite e espeto na tomada. Até mesmo para não ficar muito tempo lá o carro carregando, né? 1h30 ele está carregado, desliga automático, no outro dia cedo tiro da tomada e vem trabalhar. Então o carro é muito bom, conforto interno, o banco dele, sabe? É um couro sintético, mas é um couro sintético bom. Ele, aqui nesse caso do BYD One Pro, ele é um couro sintético todo perfuradinho. E além de ser bonito, de ter uma estética bonita, ele ajuda para quando, por exemplo, você deixa o carro no sol. Se você tem carro com banco de couro, você sabe disso. Você deixa o carro no sol, depois você não consegue sentar no banco. O banco está fervendo, né? Então, esses furadinhos aqui ajudam a resfriar o banco e o banco não ficar tão quente. Então, mesmo que você deixe o carro no sol, você consegue depois entrar no banco tranquilo, sentar no banco sem queimar. Agora, a iluminação interna dele, ele tem umas LEDs assim, ó, na porta, muito bonito, sabe? E tem algumas coisas interessantes. Depois eu vou, inclusive, lançar um vídeo sobre os 10 pontos positivos do BYD One Pro e os 10 pontos negativos que eu achei, na real. Mas, em suma, pessoal, a autonomia excepcional, conforto interno, cara, excepcional, direção dele é elétrica, macia, sabe? Eu acho que esse carro é excepcional para uso 100% urbano, tá? Eu só vou trabalhar e volto para casa todo dia, rodo 60 km, 30 para ir, 30 para voltar. Fantástico a direção dele. O carro elétrico tem uma coisa que às vezes ele tem uns barulhos que às vezes você se assusta. Se você comprar um carro elétrico agora, talvez você vai ouvir esses barulhos, você assusta. Às vezes você chega em casa, principalmente em dias que tá sol muito quente, você desliga, porque o carro elétrico não tem barulho nenhum, né? A gente desacostuma a ouvir barulho, porque no carro a combustão, o barulho faz parte do carro. No elétrico você desacostuma. E esses dias eu cheguei, sol muito quente, 40 graus, cheguei em casa, coloquei o carro na garagem, desliguei o carro. Na hora que eu desliguei o carro, eu ouvi um barulho. Falei, que barulho é esse? Aí eu fui ver, o carro elétrico, em dias muito quentes, ele tem um sistema de refrigeração do motor elétrico também. Então, você parou de conduzir, você parou a condução, desligou o carro, parou na garagem, o sistema de arrefecimento, de refrigeração interna dele continua até o motor resfriar. Então, é como se fosse aquela ventoinha do radiador, ele vai continuar com aquela ventoinha do radiador, como se fosse, até resfriar o carro. Então tem uns barulhos assim que você tem que acostumar, porque às vezes você pensa que o carro tá com barulho diferente. Mas de resto, pessoal, ó, fantástico o carro, tá? Nem vou falar de economia, porque economia, eu que tenho placa solar em casa, já tem um mês que não sei o que é posto de gasolina a custo zero. Pra você ter uma noção, vou te falar a jogada que eu fiz. Eu tinha uma Toro 2023. Eu dei a Toro de entrada, parcelei o resto para pegar esse carro. Não tirei R$1 do bolso. Dei a Toro de entrada, eles fizeram uma boa avaliação na minha Toro. E a diferença, eu parcelei. O valor que eu estou pagando de parcela do financiamento é justamente o valor que eu estou deixando de pagar no combustível que eu gastava da Toro.
Então, eu gastava em torno de R$ 1.500 de combustível com a Toro todo mês. É mais ou menos o valor da parcela que eu estou pagando agora. Então, olha para você ver, eu troquei de carro, peguei um carro novo, um carro elétrico, não gastei R$ 1 e eu estou pagando o carro elétrico com a economia que eu fazia do combustível da Toro. Entendeu? Então, vale muito a pena. Porque eu, no meu caso, eu tenho ainda placa solar a custo zero. Então vale muito a pena, não tenha medo. Agora, antes de você tomar essa decisão, que é uma decisão muito importante, assiste lá o vídeo. Tem um vídeo, vai estar na descrição, gravado na descrição. Carro elétrico é para todo mundo? Vai lá para você não fazer uma compra errada. Porque senão você vai fazer uma compra errada e depois vai sair falando mal do carro. E o carro é excepcional. A maioria das pessoas que estão falando mal do carro elétrico aí é porque eles fizeram uma compra errada. O cara compra carro elétrico e não tem onde carregar em casa. Aí ele tem que ficar dependendo dos carregadores de shopping center, de supermercado. Aí o cara vai passar raiva. Às vezes o cara está precisando resolver um problema rápido, ir para uma reunião, aí ele tem que carregar o carro, aí ele passa no shopping e tem 3 carros lá na fila. Ele tem que esperar os 3 carros carregar na fila. Aí o cara vai passar raiva, aí depois sai falando mal do carro. Mas no carro não o cara fez a compra errada, o cara foi burro. Outro influencer aí, famosinho na internet, comprou um carro elétrico. Aí depois fez um vídeo falando mal do carro elétrico, porque o sistema elétrico da casa dele torrou. O quadro de energia da casa dele torrou, aí ele falou mal do carro elétrico. Mas o cara foi burro, o cara comprou um carro elétrico, ligou o wallbox na rede elétrica da casa dele, sendo que a rede elétrica da casa dele não suportava o wallbox, ou seja, sabe aquelas casas antigas que tem aqueles quadros, aqueles QDCs sem seguir as normas técnicas, com bitola de fio diferente, não tem DR, não tem DPS, não tem nada. Aí o cara vai lá, monta o wallbox de qualquer jeito, sem seguir as especificações do manual, simplesmente torrou toda a fiação elétrica da casa do cara. Aí o cara falou mal do carro. Porra, o cara é que é burro. O cara comprou um carro, pegou o wallbox, instalou o wallbox sem seguir as especificações do manual. A casa dele, a rede elétrica da casa dele não suportava a instalação do wallbox e ele falou mal do carro. Rapaz, a concessionária, a BYD, tinha que processar um cara desse. O cara é burro. Esses caras não podem ter carro elétrico. Porque o cara é burro. Agora, se você seguir as especificações do manual, instalar o wallbox corretamente, não vai ter problema. E você vai ter custo zero com energia. Principalmente agora, gente, nessa oscilação aí, nessas guerras. Principalmente Venezuela e Irã, que são os maiores produtores de petróleo do mundo. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Gente, a questão que eu falo dos cartéis de combustível, a questão do preço do combustível está atrelado a questões geopolíticas e macroeconômicas que são muito voláteis, a gente não consegue controlar. Uma hora o combustível desse aí, gasolina vai para 10, 15 reais, e o que você vai fazer? E aí, quando a gasolina for para 10, 15 reais, você acha que o preço do carro elétrico vai subir ou vai descer? Então agora é que é a hora de comprar um carro elétrico. Então se você está pensando em comprar um carro elétrico, a hora é agora. Não deixa a gasolina começar a subir não, porque se a gasolina começar a subir, vai ter maior demanda para o carro elétrico e a partir do momento que tem maior demanda, o preço sobe. Então aproveita as promoções, que agora em 2025 está com umas promoções bacanas. Esse aqui mesmo, o BYD Yuan Pro, o preço de tabela dele estava 182, eu paguei 156. Você tem noção, uma promoção de fim de semana. Foi só uma sexta e um sábado. Queima de estoque lá dos carros. Paguei 156. Então, aproveita essas promoções assim que tá tendo, que você vai gostar. Pessoal, então é isso. Ó, se assistiu até agora, inscreve no canal, dá força pra gente. Deixa o seu comentário, dá um like, compartilhe o vídeo, que vai dar uma força pro nosso canal pra gente estar subindo mais vídeos como esse, tá?
diariamente a gente está subindo novos vídeos. Então, uma coisa que eu esqueci de falar, o carregador por indução desse carro elétrico é fantástico, cara. Ele carrega rápido. Ele carrega mais rápido do que o meu carregador na tomada, pra você ter uma noção. Muito bom. Então, o carro é fantástico. Não perca tempo, tá? Se você está pensando em ter um carro elétrico, vai nessa. Vai fundo que você não vai se arrepender. Então, até mais. Um abraço, até o próximo vídeo.